Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais um dia com a oportunidade que Deus nos deu para que possamos fazer a leitura do capítulo 12 de Romanos e estudar essa palavra. Se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar comigo, a partir do versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a todos vós que não vos considereis a vós mesmos melhores do que realmente sois, mas pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em servir. Se é ensinar, seja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja sem fingimento. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No cuidado, não sejais vagarosos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sendo pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vossa própria opinião. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluias. Esse capítulo 12, Paulo nos descreve sobre nós sermos consagrados ao Senhor. Paulo também fala sobre o comportamento que nós devemos ter diante dos nossos irmãos na fé, amando uns aos outros, porque a vingança vem do Senhor. Quando nós observamos cada frase desse capítulo, nós vamos entender que se fala muito sobre
a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a nossa caminhada, ela deve ser agradável a Deus. E como? Quando a gente se apresenta ao Senhor com tudo que nós somos, sem fingimento. Porque muitas vezes, amar o próximo como a nós mesmos não é tarefa simples. Mas nós precisamos nos colocar no lugar do outro e entender o que nós gostaríamos de receber se nós estivéssemos no lugar do próximo. E é uma reflexão muito importante, porque muitas vezes esse servir, esse amar, cuidar, ensinar, está diante do Senhor para que nós possamos fazer o que Ele nos pediu para fazermos. E como nós vamos aborrecer o mal? Quando nós fizermos a diferença. Quando nós fizermos a diferença na vida das pessoas, nós saberemos que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando Deus fala para nós não respondermos o mal com o mal, por quê? Produz mais coisas más. Mas a iniciativa de colocar algo mal com o bem nos faz sermos diferentes aos olhos do Senhor. Então, quando o nosso comportamento ele muda diante de situações onde as pessoas nos querem ver mal, o Senhor ele vem com graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Portanto, nós precisamos entender que quando nós falamos sobre relacionamento, nós temos que entender que nós temos que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, quando nós buscamos coisas honestas, quando nós temos paz com as pessoas, quando nós não nos vingamos das pessoas, mas nós oramos a elas, porque a vingança é do Senhor. Se você já se sentiu traído, se você se sentiu rejeitado, humilhado, se você se sentiu abandonado, saiba que o Senhor é aquele que faz a vingança. Então, que nossos corações hoje possam liberar o perdão. Que nós possamos olhar para as pessoas que nos querem mal e entender que a justiça vem de Deus. Que nós não podemos fazer o mal aos seres humanos. Que nós precisamos praticar a verdade, a justiça e o amor. O Senhor pediu para que nós amássemos o próximo como nós amamos a nós mesmos. E como nós temos nos amado? Como você se ama? Faça uma reflexão agora. Quando você pede ajuda para alguém e alguém não te ajuda, como você se sente? Se você quer uma amizade com alguém e alguém não quer sua amizade, como você se sente? Quando alguém não quer te ajudar em algo que você tanto necessita, como você se sente? Então, que possamos fazer uma reflexão nesse dia e mudar o nosso comportamento. Muitas vezes somos tão egoístas, muitas vezes pensamos em nós, somente em nós mesmos, somente nas nossas coisas, somente naquilo que nós precisamos fazer, e o mundo vai caminhando assim, em desordem. Mas o Senhor, Ele quer obediência, o Senhor, Ele quer tratamento, porque o Senhor, Ele nos ama e por isso que Ele fala conosco. O Senhor, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos exortar para que possamos mudar. Todos os dias nós precisamos mudar de comportamento para melhorar. Nós precisamos melhorar as nossas ações, as nossas atitudes. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque assim como pregaram para nós, nós precisamos pregar aos outros. Quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas precisam desse alimento e muitas vezes a gente não dá o alimento. E o alimento dessa palavra, que é transformadora,
um dia chegou até nós. Um dia falaram de Cristo para nós. Um dia falaram que existe um Deus que nos ama, perdoa pecados. Um dia nos falaram que seguir a Jesus é o melhor caminho. Um dia falaram para nós que existe salvação para as nossas vidas, para as nossas almas. E mesmo diante de tantos pecados, mesmo diante de tantos erros, o Senhor nos aceita. E mesmo sabendo disso, muitas pessoas não pregam esse evangelho, que é transformador. Que hoje essa mentalidade venha mudar nas nossas vidas. E que seja para um amigo, para um parente, para alguém, um versículo, um texto, uma mensagem, uma palavra, que vai edificar a vida dessa pessoa e pode transformar a dor dela em alegria. Então que você hoje possa refletir nessa palavra e que possamos orar juntos para que o nosso espírito seja edificado. Deus de grandezas, agradecemos por ter usado Paulo para nos escrever essa carta. Essa carta foi direcionada a uma comunidade e ela é usufruída por nós hoje para que possamos entender que os teus caminhos são de ordem e decência. Precisamos entender que os nossos comportamentos muitas vezes estão errados e que muitas vezes somos egoístas por não compartilhar a sua palavra. Que muitas vezes nós queremos tudo para nós e nada para os outros. Que muitas vezes nós olhamos os nossos problemas e as nossas dificuldades, mas não entendemos que o próximo também precisa de nós. Que possamos mudar hoje essa mentalidade, Pai. Que possamos anunciar o seu evangelho. Que possamos orar por aqueles que sofrem, pelos doentes, pelos cativos e oprimidos, por aqueles que não conseguem abrir a visão espiritual porque não há quem pregue a palavra para eles. Que essa mensagem chegue aos corações corretos e que juntos, Pai, possamos transformar nem que seja uma alma, porque fazendo assim, Pai, o Senhor abrirá os céus para todos nós e virá o seu Filho ungido para que possamos ser resgatados deste mundo das trevas. Que a tua luz e a tua verdade chegue aos nossos corações diariamente, para que fortaleçamos o nosso espírito diante do Senhor e que matemos a nossa carne diariamente, porque quantas perseguições nós temos sofrido e vivido, porque a nossa carne é fraca, a nossa mente é pequena, mas nós precisamos do Senhor, porque sabemos que o Senhor pode nos libertar e nos livrar de todas essas prisões. Sem o Senhor nós não saímos sozinhos. Sem o Senhor nós não vamos avançar. Sem o Senhor nós não conseguimos progredir. E por isso estamos aqui nesse dia orando a Ti, porque não há outro Deus que possa nos ouvir. Não há outro Deus que possa nos resgatar. Não há outro Deus que possa nos ajudar e nos erguer. E essa fé, Pai, que habita em nós, ela cresce a cada dia conforme estudamos a sua palavra. Que o seu nome seja glorificado, que a sua glória seja estabelecida e que a tua verdade, Pai, reine nos nossos corações. Amém.